Muito bem. Nos bastidores da obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, psicografia do Divaldo, nós estamos na introdução, nos textos introdutórios, examinando a obsessão. Esse é o nosso quarto encontro. E nós estudamos nos encontros passados sobre algumas explicações sobre como se desenvolve o processo de obsessão. E entramos aqui nos itens, que Manuel Filomeno acabou selecionando para nós, para nos ajudar no melhor entendimento aqui sobre cada um dos aspectos desse processo. Obsessões especiais, vimos aqui a relação entre plano físico e plano espiritual, formada por perseguições, como é colocado para nós aqui, o comércio existente entre os espíritos e as criaturas da Terra em regime de perseguição. Então, esse é falando sobre o pensamento como vínculo essencial dessa conexão, falando aqui sobre as mentes viciadas em tormentos, que sincronizam com outras mentes também, desprevenidas e ociosas, especialmente ali escravas da monoideia, que chama atenção Filomeno nessa parte. Depois aqui na segunda que nós estudamos perante os obsessores, falando para nós aqui sobre a forma como as obsessões acontecem, inicialmente com pequenas ideias que são lançadas, e depois então essas ideias vão encontrando brechas, encontrando espaços para o aprofundamento das raízes das ideias negativas e ideias autodestrutivas também. E aqui nós vamos agora para a terceira parte, que é o item número C, perante obsediados. E ele diz assim para nós: sempre que há obsessão, convém analisar em profundidade a questão da perfeita sintonia que mantém o obsediado com a entidade obsedente. Todo problema obsessivo procede sempre da necessidade de ambos os espíritos em luta aflitiva, vítima e algoz, criarem condições de superação das próprias inferioridades para mudar de clima psíquico, transferindo-se emocionalmente para outras faixas do pensamento. Então, aqui logo no início ele já traz para nós que é essencial essa mudança de padrão vibratório, tanto por parte da vítima, como também por parte do algoz, pelo menos naquele momento em que eles se encontram, eles se apresentam nessas condições, mas sem essa transformação por parte de um e por parte de outro, a obsessão vai continuar existindo. E ele diz assim para nós, agora ele faz uma classificação, diferenciando quem é obsessor e quem é obsidiado. O obsessor não é somente um instrumento da justiça superior que dele se utiliza, mas também espírito profundamente enfermo e infeliz, carecente da terapêutica do amor e do esclarecimento para a sublimação de si mesmo. Nessa primeira parte, então, quando nós falamos do obsessor, o rótulo que é utilizado hoje, Filomeno ele fala para nós sobre esse espírito na condição em que ele se apresenta, com as suas ações, com o prejuízo que ele causa para aquele que é obsidiado, ele se torna um instrumento da justiça superior dentro daquele processo de provas e expiações. Então ele acaba sendo um instrumento, assim como também os encarnados, onde nós encontramos aqueles que aqui no mundo físico provocam dores e sofrimentos em determinadas pessoas ou em determinados grupos, lembrando que essas pessoas e esses grupos necessitados desse aprendizado através dessa dor, esse que provoca esse sofrimento, não se dá conta que ele está sendo, na verdade, sem perceber, instrumento dessa justiça divina. Porém, aí então o que chama atenção aqui, em especial Filomeno de Miranda, é que embora ele seja para nós um instrumento de justiça superior, ele é um indivíduo que está também em processo de crescimento.
Ele é um indivíduo também que precisa evoluir, que precisa se desenvolver. E, na verdade, a dor que ele causa a outro, também para ele é uma dor que lhe causa débitos, que lhe causa prejuízos. Bom dia, Sandra. Que provoca nele, então, prejuízos. E aí, então, é que nós vemos, né, que ele é um espírito, embora sendo instrumento, ele não ganha, ele não conquista méritos por aquilo que ele fez nesse sentido destrutivo. Mas ele acaba exatamente ali angariando dívidas que ele terá que responder exatamente como parte da dor e da dificuldade que ele vai enfrentar para o seu próprio crescimento. Bom dia, Fabi. Então, essa é a questão, né? O obsessor, então, ele é aquele que causa, levando o outro a espiar e a provar aquilo que ele precisa, mas ao mesmo tempo ele também se torna vítima de si mesmo. E ele precisa, nesse caso, ele é carente da terapêutica do amor e do esclarecimento para a sublimação de si mesmo. Já o obsediado, por sua vez, vinculado vigorosamente à retaguarda, já fala aqui sobre o vínculo que esse obsediado traz com o seu próprio passado, assaltado quase sempre pelos fantasmas do remorso inconsciente ou do medo cristalizado a se manifestarem como complexos de inferioridade e culpa, conduz o fardo das dívidas para necessário reajustamento, através do abençoado roteiro carnal. Então aquele que sofre a obsessão, só pelo fato dele sofrer a obsessão, já mostra exatamente as dívidas que ele traz do seu passado, nesse caso se encontrando com aquele que foi sua vítima anteriormente, e que agora, no presente, ele precisa reencontrar com esse passado, e como se não bastasse esse próprio encontro, que foi criado exatamente por esses elos, né, Brás, do passado, ele ainda se depara com a própria consciência, que vai trazer ainda ali as dívidas, vai trazer as dores do seu passado para o seu presente. Então aqui nós vamos encontrar, então, por um aspecto, o obsessor e por outro, o obsediado. E ele continua. Quando jungido à expiação inadiável, por acentuada rebeldia em muitos avatares, isso lembra que cada avatar aqui representa uma personalidade que ele assumiu aqui no mundo físico, né? Renasce sob o estigma da emoção torturada, apresentando desde o berço os traços profundos das ligações com os comensais que se lhe imantam em intercâmbio fluídico de consequências imprevisíveis. Então, olha só que interessante. Ele começa desde o berço já trazendo, né, essa conexão com aqueles que são os seus credores do passado, vai fazendo com que ele, então, com o passar do tempo, vá, né, vivenciando essa relação que tem ali a necessidade do reajuste entre os dois. E ele coloca assim, atendido, porém, desde o ventre materno com a medicação salutar, traz no perispírito as condições próprias à hospedagem, na ocasião oportuna, que se encarrega de disciplinar o verdugo não esquecido pela vida. E aqui então mostra, né, que o espírito, então, quando ele inicia a sua reencarnação, aí então nós vamos ver, né, lembrar dos livros de André Luiz, que ele vai trazendo para nós ali as histórias de várias pessoas, de várias famílias, de vários grupos, que vão criando vínculos no passado, retornam ao plano espiritual, trazendo ali condições ainda bastante desequilibradas, em que muitas vezes se perseguem no próprio plano espiritual, e depois então se preparam para uma nova jornada. E aí então, acompanhando aquelas tramas e aqueles dramas que André Luiz vai trazendo para nós, a gente vai tendo essa ideia de um espírito, então, quando ele traz uma história com muitos prejuízos no passado, quando ele cria relações negativas com outros companheiros de jornada, quando ele então se prepara para uma nova reencarnação, essa reencarnação traz na sua programação reencarnatória as necessidades de elevação, mas ao mesmo tempo também, né, aqueles boletos que ficaram pendentes, que precisam ser quitados junto a esses credores.
Então o espírito, quando reencarna, ele já traz também ali, digamos assim, os conectores, para que ele se prenda a esse espírito, para que juntos possam se trabalhar e se transformar. Né? Então, quando ele coloca que traz no perispírito as condições próprias à hospedagem, a gente pode imaginar exatamente esses conectores com esses espíritos, que na ocasião oportuna se encarrega então de disciplinar o verdugo não esquecido pela vida, né? E ele coloca, outras vezes, se durante longa jornada física não reparou o karma por meio de ações edificantes, não raro é surpreendido na ancianidade pela presença incômoda daqueles a quem prejudicou, experimentando enfermidades complicadas, difíceis de serem identificadas, ou distúrbios psíquicos que se alongarão mesmo após o decesso orgânico. Né? Bom dia, embaixador. Então é colocado para nós aqui que os espíritos, então, nós, ao nos prepararmos para uma nova... Está aqui, Dudu. Ao nos prepararmos para uma nova reencarnação, trazemos já as condições para que essa relação entre o obsessor e o obsediado, né, acabe então se estabelecendo para que juntos possam se trabalhar através, infelizmente, né, de um aprendizado de muita dor. Bom dia, mãe. De um aprendizado de muita dor, desde o início. Mas ele também lembra aqui que muitas vezes um espírito, então, ele tem essa oportunidade, de acordo com o seu merecimento, de iniciar a sua jornada terrena com as melhores condições para que ele possa se transformar. Tendo essa oportunidade e desperdiçando, acaba então na ancianidade, quer dizer, nas idades mais avançadas, vivenciando experiências dolorosas no campo físico ou no campo mental, relacionados exatamente a essa ligação, né, que não foi desfeita durante a oportunidade que ele teve. Então ele teve ali as condições de saúde física, de saúde mental, de uma condição social, de um grupo familiar amistoso, e aí então ele simplesmente aproveitou dos melhores prazeres da vida, né, exatamente dando vazão àquilo que no passado foi exatamente a causa da sua queda. Percebendo então que se no passado essas escolhas foram a causa do seu fracasso, no presente ele continua ainda cultivando essas mesmas causas, fazendo então com que, não aproveitando a vida oportunidade de ter uma vida equilibrada durante parte da sua existência, ele começa então, com idade mais avançada, recobrar exatamente ali as mesmas lembranças, as mesmas ideias, e acaba depois, né, vivenciando esse processo de obsessão, já agora na idade mais avançada. Então a gente vê ali que ele teve a oportunidade, essa oportunidade foi desperdiçada, então retoma o curso original, que era aquele curso de dor e sofrimento que ele vivenciou. Bom dia, Ajuda. Eis para nós, então, aqui essas orientações importantes. Em qualquer hipótese, no entanto, acenda a luz do conhecimento espiritual na mente que esteja em turvação, nesse íntimo conturbado. Nem piedade inoperante, nem palavrório sem a tônica do amor. Aqui, então, antes da gente entrar na terapia espírita, ele coloca para nós, então, em qualquer hipótese, tanto naqueles casos em que a perseguição começa desde o início da jornada terrena do obsediado, ou mesmo quando a situação acontece na idade mais avançada, seja através da manifestação de uma doença física, seja através de um distúrbio psíquico que não pode ser diagnosticado exatamente por ter origem espiritual, já que as nossas ciências terrenas observam apenas ali o contexto orgânico do indivíduo e também o seu contexto mental, mas preso nessa relação orgânica com o mundo físico, seja num caso, seja no outro, o que vale para nós aqui é acender a luz do conhecimento espiritual. Na mente em turvação, nesse íntimo conturbado. Então ele fala para nós aqui sobre a importância do trabalho do encarnado para a sua transformação interior e para a sua espiritualização, não apenas por uma questão de conquista pessoal, mas que ele também possa conquistar esses benefícios
para aquele com quem ele tem esse vínculo negativo. Então cabe àquele que é o obsidiado, lembrando sempre da lei de causa e efeito, porque se há uma relação dolorosa como essa, houve uma causa num passado, um passado próximo ou um passado distante. E aí a gente vai lembrar também de André Luiz, em que ele comentava, né, sobre alguns espíritos amigos com quem ele tinha contato no plano espiritual, que se apresentavam como coordenadores de trabalhos, diretores de instituições, que quando eles então revelavam sobre a sua história, eles mostravam que 200, 300 anos do passado, algo negativo aconteceu por causa de suas atitudes e que agora eles estão nesse processo de preparação, aguardando o momento oportuno para que eles possam voltar àquele cenário anterior, só que agora estabelecido no presente, para que eles possam então iniciar esse trabalho de reconstrução. Né? Então a gente vê assim que esse trabalho de reeducação de si mesmo e de auxílio àqueles que são ali os seus algozes naquele momento, né? Os algozes são aqueles que buscam a vingança. Mas é sempre aquela troca, né, de posições, porque você tem ali aqueles que são os algozes, que no passado foram vítimas, e aqueles que foram vítimas que no presente foram algozes. Então, quer dizer, as posições vão se invertendo, enquanto não surgir exatamente ali aquela virtude que será essencial para romper esse ciclo vicioso que se torna interminável até que as partes se transformem, que é exatamente ali a virtude do perdão. Depois ele diz para nós, então, aqui ele fala sobre essa espiritualização. Aqui, naturalmente, o Filomeno de Miranda, ele vai trazer para nós a visão da doutrina espírita. Ele vai trazer a doutrina espírita como terapia essencial para eliminar esse processo. Isso porque ela traz para nós não apenas a evangelização, a transformação moral, mas ela traz para nós também o entendimento desse mecanismo da relação entre mundo físico e mundo espiritual, e exatamente o entendimento dos processos obsessivos. Mas, nesse caso, nós temos daqueles outros que também trazem, né, e a gente vê que a maioria do que acontece no nosso mundo hoje, lembrando que os obsessores não são apenas aqueles que perseguem os espíritas, né? Os obsessores são aqueles espíritos que estão vinculados a irmãos, sejam de qual for a filosofia, de qual for a doutrina, em qualquer parte do mundo. Porque quando nós estudamos esses livros, né, eu sempre gosto de fazer isso para chamar a nossa atenção, para lembrar que aquilo que nós estudamos de doutrina espírita não são aqueles conceitos que ficam restritos dentro das paredes de um centro espírita. Esses ensinamentos chegam para nós que são ensinamentos de vida, ensinamentos de mundos, e não apenas ensinamentos de um pequeno grupo que traz determinada crença. Então nós vamos encontrar, só para a gente poder fazer aqui um exercício de expansão de memórias, ou da nossa imaginação, lembrar, por exemplo, que nós teremos no Japão indivíduos que estão se perseguindo por causa de vínculos dolorosos no passado. Nós vamos num país, por exemplo, como um país africano, qualquer que seja ele, dos tantos que tem naquele continente, nós vamos encontrar irmãos que se reencontram agora no presente, mas na condição de irmãos que se perseguem. Exatamente porque em existências anteriores acabaram criando débitos, criando dores que ainda continuam latentes, né, continuam ali, latentes não, com ali vigorosas, cicatrizes ainda que não foram fechadas, e que continuam ainda provocando dor e sofrimento através do processo de perseguição, em que um se encontra no plano espiritual e um se encontra no plano físico. Nós vamos na Europa, num país qualquer da Europa também, onde nós imaginamos que a vida das pessoas muito bem estruturada economicamente, uma sociedade relativamente organizada, nós vamos encontrar obsessores e obsediados. Nas Américas, né, nas regiões onde nós temos ali os nossos indígenas, onde nós temos ali comunidades primitivas, em outras regiões do planeta, em que essa relação também vai acontecer. Em todos os lugares, soldado, onde existirem seres humanos, eles trazem as suas histórias, trazem os seus vínculos e trazem também exatamente ali motivações para buscarem ali a sua justiça, a sua forma de justiça. Então, nesse caso, quando o Filomeno traz para nós, em qualquer hipótese, e aí então nós estendemos, não apenas naquela questão
em que essa relação começa desde o início de reencarnação, ou mesmo quando a obsessão surge na idade avançada do encarnado, nós vamos fazer em qualquer hipótese, em qualquer religião, independente da idade dos indivíduos, independente de suas etnias, independente de onde eles moram, independente de suas crenças, independente de sua cultura, não importa. Se nós formos hoje lá na Mongólia, por exemplo, nós vamos encontrar encarnados e desencarnados que ainda se cobram com esses vínculos dolorosos do passado. Então, em qualquer hipótese, no entanto, bom dia, Andréia, conseguiu? Que bom. Acenda a luz do conhecimento espiritual na mente que esteja em turvação nesse íntimo conturbado. E aí, então, a gente vai lembrar que, como aqui, mais uma vez, Manuel Filomeno de Miranda, ele vai tratar para nós, né, desse assunto com foco na doutrina espírita, nós vamos encontrar essa luz do conhecimento espiritual que vai se manifestar também nas diversas escolas espirituais do nosso planeta. Vamos encontrar ali irmãos que são da religião islâmica, da religião judaica, da religião budista, que são cristãos dos mais variados segmentos e de outras tradições, de outras escolas, que também ali trazem propostas de espiritualização. Que, na verdade, essa espiritualização não é apenas ali ensinar uma crença, mas é vivenciar a religiosidade, a essência daquela filosofia, promovendo nele próprio a transformação moral, a transformação dos seus valores e a sua elevação espiritual, e que, por sua vez, vai também auxiliar aquele que o acompanha. Então ele vai dizer para nós aqui embaixo, né, para a gente poder... Por isso que eu quis expandir um pouco mais a nossa visão, porque ele vai dizer assim: a terapia espírita, em casos que tais, é a do convite ao enfermo para a responsabilidade, conclamando-o a uma autoanálise honesta, de modo a que ele possa romper em definitivo com as imperfeições, reformulando propósitos de saúde moral e mergulhando nos rios claros da meditação para prosseguir revigorado, senda afora. Diante de um programa de melhoria íntima, desatam-se os liames da vinculação entre os dois espíritos, o encarnado e o desencarnado, e o perturbador, percebendo tão sincero esforço, se toca, deixando-se permear pelas vibrações emanadas da sua vítima, agora pensando em nova esfera mental. Então, o que a doutrina espírita traz para nós é uma radiografia muito mais clara, muito mais definida sobre o mundo espiritual e a nossa relação com esse mundo, mas muitas vezes nós vamos encontrar tantos e tantos indivíduos que não trazem essa compreensão, mas que estão vinculados a filosofias e trazem vínculos sinceros com essas filosofias, que vão também permitir que eles promovam essa transformação desse processo. Aqui, só para a gente lembrar, nós estamos aqui na página número... Deixa eu achar aqui minha página. Tá, eu já volto a ela. Só para a gente lembrar que logo no início, no item 1, ele vai dizer assim para nós: ninguém se equivoque, obsessores há encarnados, há desencarnados, exercendo maléfica influenciação sobre os homens, e encarnados de mente vigorosa, exercendo pressão deprimente sobre os deambulantes da erraticidade. Aqui é o primeiro parágrafo que ele traz desses itens que nós estamos estudando. Ninguém se equivoque. É o que ele chama a atenção logo do início. E chamando a atenção para nós sobre isso, mostra exatamente que basta você ser um espírito, você estar encarnado, que você está sujeito a esse processo. E nas condições do mundo de provas e expiações que nós estamos vivendo, nada mais natural do que nós ainda tragamos esses débitos do nosso passado, que vem até hoje se aproximando de nós, o nosso presente, pedindo ali o devido reajuste. Apesar disso tudo, Manuel Filomeno de Miranda traz para nós aqui, chama a nossa atenção, que a doutrina espírita nos ajuda nesse convite àquele que é perseguido e junto àquele que é o perseguidor, essa proposta de transformação. Mas a gente vai lembrar
que nem sempre isso acontece com facilidade. E por isso ele diz assim: só excepcionalmente não se sensibilizam os sicários da mente melhorada. Nesse caso, a palavra esclarecedora do evangelizador nos serviços especializados da obsessão, os círculos de prece, os agrupamentos da caridade fraternal, sobre carinhosa e sábia administração de instrutores abnegados, se encarregam de consolidar ou libertar em definitivo os que antes se batiam nas liças do duelo psíquico ou físico, quando a constrição obsediente é dirigida à organização somática. Então, quando não acontece pelo exemplo, pela demonstração do esforço para a transformação, quando isso não sensibiliza aquele espírito perseguidor, virão então os trabalhos especializados, nesse caso, que a doutrina espírita oferece para nós, através da terapia do amor, nos trabalhos de esclarecimento, que hoje rotulamos como trabalhos de desobsessão, mas que, na verdade, o trabalho é de esclarecimento, é de auxílio, de assistência àquele espírito naquela condição de sofrimento. Vem então ali o trabalho exatamente desses grupos. Então, vem para nós a palavra esclarecedora do evangelizador nos serviços especializados da desobsessão, que nós estudamos, né? André Luiz, lá no livro Desobsessão, trouxe para nós o modelo e o roteiro para o desenvolvimento desse trabalho, os círculos de prece, que hoje nós temos não apenas nos grupos espíritas, mas também grupos de diversas religiões que se unem nesse trabalho de prece, de fortalecimento da fé, os agrupamentos da caridade fraternal, aí nós vamos lembrar os encarnados e os desencarnados também, todos sob a orientação carinhosa e sábia dos instrutores abnegados, que eles então procuram, né, se encarregar para fortalecer, consolidar ou libertar, em definitivo, né, aqueles que se batem nesse duelo psíquico ou mesmo físico, quando a obsessão visa afetar fisicamente o indivíduo, provocando desequilíbrios orgânicos, né, trazendo ali dores e doenças, patologias, que a nossa ciência terrena não consegue resolver em definitivo. Ela consegue amenizar, ela consegue tratar ali de imediato daqueles sintomas que surgem, mas a causa, sendo espiritual, ela não é tratada. Então, tanto psiquicamente como também fisicamente, vem esse trabalho de assistência, né, a esses espíritos e aos encarnados também. Então, se por acaso, espontaneamente, o espírito não se modifica diante do exemplo daquele que é a vítima da sua perseguição, esses trabalhos, então, contando com esses grupos, com essas tantas equipes espirituais que conduzem esses obsessores para assistência fraterna, nos centros espíritas, nesse trabalho mediúnico da desobsessão, então esses espíritos são conduzidos, são vinculados aos médiuns, recebem as orientações dos evangelizadores, participam ali dos círculos de prece e são atendidos ali para se modificarem. Então, quando não acontece espontaneamente, vem então ali a ação dos grupos no plano espiritual e no plano físico para auxiliar esses irmãos que estão vinculados dessa forma tão dolorosa. A Angelina colocou, né, por isso que nos foi ensinado, né, orai e vigiai para não ser despegos a caminho, né? Exatamente ali a importância da orientação e da vivência dessas filosofias. De nada serve nós simplesmente ficarmos ligados a uma religião apenas pelo culto protocolar de uma sociedade, né, regularmente os verdadeiros ensinamentos das religiões, que é aquele que vivencia de fato, verdadeiramente, aqueles ensinos transformador daquela filosofia, esse então consegue de fato se fortalecer. Filomenos ele chama atenção para nós aqui, só trazendo um complemento, quando ele fala sobre essas perseguições fisicamente o indivíduo, né, como efeito, como resultado da obsessão, ele diz assim para nós: quando se observam os sinais externos, seja ela então psíquica ou é física, quando nós percebemos que a influência espiritual daqueles espíritos
estão então já estão transcendendo, né, a barreira física do corpo, estão se mostrando, já se encontra instalada a afecção dolorosa. Então, como acontece, né, quando nós estamos ali com os sintomas, então ali os sinais externos apenas mostram ali o seu grau de evolução, mas a causa já foi iniciada há bastante tempo. O mesmo acontece com relação à obsessão. E ele coloca, assim considerando, use sempre a doutrina espírita como medida profilática, né? Aquilo que é preventivo, mesmo porque, se até hoje não foi afetada a sua organização fisiopsíquica, isso não isenta de, no futuro, tendo em vista que aprendendo e refazendo lições, como é do programa da reencarnação para todos nós, o seu ontem poder repontar rigoroso hoje ou amanhã, chamando-o ao ajuste de contas com a consciência cósmica que nos dirige. Então ele vai dizer para nós aqui sobre a necessidade de nós vivenciarmos essa filosofia durante toda a nossa trajetória terrena, e aqui ele nos recomenda a doutrina espírita, porque ele fala aos espíritas, mas a gente poderia dizer facilmente, né, use sempre, né, a filosofia cristã, por exemplo, a filosofia muçulmana verdadeiramente vivida, a budista verdadeiramente vivida, dentre outras também, como medida profilática, porque vivenciando essa religiosidade, fortalecendo a fé e vivendo a transformação moral, isso vai fazer com que ele se mantenha em equilíbrio, porque esses débitos estão sempre presentes na nossa consciência, pelo fato de estarmos ainda nesse estágio pouco evoluído. Porque se hoje nós estamos muito bem, nada garante que em breve, ou no futuro um pouco mais distante, nessa nossa mesma trajetória, nós venhamos a reencontrar com a nossa própria história, que vem então nos chamar, como ele coloca para nós aqui, ao reajuste de contas com a consciência cósmica. E quando ele fala sobre consciência cósmica, ele vai lembrar exatamente das leis divinas, que toda vez que nós provocamos, porque o mecanismo era bastante simples, a consciência cósmica traz para nós um ambiente absolutamente harmônico e equilibrado. No momento em que nós provocamos uma turbulência, nós também teremos a responsabilidade de restituir essa desarmonia que foi provocada. Então, se nós desequilibramos, seremos chamados ao reequilíbrio. E aí, então, cada um terá que trabalhar de acordo com aquilo que provocou. É um processo muito simples. Todos nós somos criados em harmonia, todos nós somos conduzidos para a harmonia. No momento em que nós fugimos disso, somos arrastados de volta para esse processo de reconstrução, de reharmonização. E esse chamamento pode vir de uma forma sutil, quando o distúrbio que nós provocamos foi um distúrbio sutil também, mas ele pode vir de uma forma bastante estrondosa, de acordo com aquilo que nós causamos nessa harmonia. É aquela pedrinha no lago, né? Jogamos uma pequena pedra, provocamos pequenas ondas como resultado. Jogamos grandes pedras, provocamos grandes ondas também como resultado. E o nosso trabalho vai ser exatamente acalmar a superfície desse lago, onde nós jogamos, né, esses objetos. Com relação agora, primeiro isso aqui é a nossa própria consciência, mas com relação àqueles que são os nossos perseguidores. Ou melhor, perante aqueles que são obsediados. Perante obsediados, aplique a paciência e a compreensão, a caridade da boa palavra e do passe, o gesto de simpatia e cordialidade. Então aqui, diante daqueles que prestarão esse serviço de assistência, encontrando com aqueles que estão na condição de obsediados, que vão até o centro espírita, que vão buscar ajuda, que pedem assistência, ele pede para que sejamos pacientes e compreensivos. A caridade da boa palavra e do passe, porque são indivíduos como resultado do passado que tiveram. Todavia, aí ele vai lembrar que apesar dessa bondade
que nós oferecemos no acolhimento desses irmãos, nessas a que ele se afervora, nem com a preguiça mental em que se compraz, ou mesmo com a rebeldia constante em que se encarcera. Ajude-o quanto possa, no entanto, insiste do seu próprio espírito auxiliar aquele outro que, ligado a ele, por imposição da justiça divina, tem imperiosa necessidade de evoluir também. Aí então toda a orientação que deve ser transmitida, que realmente ele é vítima de si mesmo e sofre por isso. Aí então o amor vem como o melhor antídoto. Mas é um amor que é operante. E esse amor operante vem exatamente despertar nele sua consciência para que ele faça o trabalho que lhe cabe, não atribuindo ao outro a responsabilidade de fazer por ele, a que auxilie na transformação e na dissolução daqueles laços que vinculam ele a ajudar o quanto possa e fazer com que ele realmente se conscientize disso. A gente vê muito isso nos trabalhos do Centro Espírita, que nós desenvolvemos. A situação que ele atribui a uma influência espiritual, que ele vai dizer, eu acho que isso tem origem espiritual, eu acho que é um espírito me perseguindo, eu acho que é alguém do meu passado, alguma coisa assim. Cabe a nós, então, oferecer a terapêutica espírita, já que nós trabalhamos dentro dessa linha filosófica. Mas não raras vezes nós vamos perceber que isso prescrevem uma medicação para a vida normal, sobre aquela patologia. No caso dos processos obsessivos, nós oferecemos a terapêutica espírita e as pessoas não querem. Muitas vezes não têm ali a atração pela filosofia, não se sentem à vontade na vivência do espiritismo, não têm interesse em conhecer o espiritismo, e aí então, no momento em que ele começa a perceber que começou a aliviar os sintomas, ou mesmo que de imediato os sintomas não... E aí então, nesse caso, nós vamos perceber que da mesma forma, também... Então ele quer simplesmente, olha, eu vim aqui buscar ajuda e eu queria que vocês resolvessem o meu problema. E aí a orientação é, pois é, nós podemos te ajudar de tal forma, mas cabe a você fazer a maior parte do trabalho, que é exatamente a sua reforma interior. Ele vai dizer, bom, então não é isso que eu buscava, então eu vou buscar um outro recurso. E ele começa então a se iludir e também, infelizmente, a ser iludido com essas promessas de sucesso, sem exigir dele o esforço necessário, o esforço no campo moral. Porque não existe nenhum antídoto à obsessão que não seja a transformação do próprio indivíduo. Qualquer ideia que fuja a isso é mera ilusão. E ele, se auxiliando, também auxilia aquele que precisa. E aí, então, aquele que se apresenta no centro espírita, por exemplo, buscando ajuda, mostrando realmente ali que o eleve espiritualmente, ele, então, pode buscar essa cena num grupo espiritual ou num grupo espírita e ser devidamente auxiliado, como, por exemplo, e aí, então, já é para nós uma demonstração de que essa ligação dolorosa não voltará a acontecer, porque e teve a transformação daquele que foi o obsessor, crescimento. E aí então vem, né, a função da própria doutrina espírita, trazendo para nós esse entendimento sobre a nossa relação com o plano espiritual, sobre esse processo de obsessão que é hoje ignorado, ou muitas vezes ali acaba sendo super fantasiado, como no caso das perseguições demoníacas, da necessidade dos processos de exorcismo, que para nós causam uma grande impressão. E a doutrina espírita vem dizer apenas para nós, são apenas espíritos em desequilíbrio, buscando justiça com as próprias mãos. Brás, a medicina do além ela tem essa proposta, né, de nós ali uma assistência física, trabalhando também na parte fluídica, né, atuando no perispírito, refletindo sobre o corpo físico, vinculadas, desencarnados e encarnados. Então, é a ser conhecida, ser estudada e ser desenvolvida, nós teremos um grande resultado aqui na nossa história. Tratando a causa, achar, por exemplo, que o indivíduo teve ali um distúrbio genético que acabou causando uma doença, que o indivíduo teve ali que trouxe aquela doença, ainda as suas deficiências tendem a desaparecer. Diz que não existem doenças, mas existem doentes. No momento em que os doentes começam a se curar através da reforma, através da elevação, as doenças tendem a desaparecer. Essa é uma proposta, por exemplo, para o mundo de regeneração que todos nós desejamos viver. Já iniciou
esse trabalho de construção desse novo mundo aqui no nosso meio. Né? Então aqui a ideia é, todos os espíritos regenerados não terão necessidades de resgates. Exatamente. Mente sã, corpo são. E essa mente, nós vamos além, né? O espírito são traz uma mente sã e traz... Avançando um pouco mais aqui, nós vamos para o item número 4, que é bem interessante esse texto aqui de Filomeno de Miranda. E aí eu até convido a todos, né, para que prestemos atenção e estimulemos a nossa imaginação, porque ele vai nos conduzir aqui por um ambiente que vai trazer para nós um entendimento. E ele fala principalmente que essa orientação aqui desse texto agora, chamado Porta de Luz, é principalmente aos médiuns que trabalham nas tarefas de desobsessão. O soldado lembrou aqui, né, que uma expressão antiga, das mais antigas, né, que vão exatamente ali trazer para nós a chave da nossa felicidade. Vamos lá então, Porta de Luz. Imagine um dédalo de sombras. Dédalo é um labirinto, né? Que Dédalo era a personagem da antiga Grécia que construiu aquele labirinto do Minotauro, do Minotauro, né? Então, quando se fala um Dédalo, ele faz uma referência exatamente àquele labirinto. Imagine um Dédalo em sombras, imensurável, hórrido, onde se demoram emanações morbíficas provenientes de células de disjunção. Charco miasmático carregado de lodo instável, tendo por céu nimbos borrascosos sacudidos por descargas elétricas. Paú sombrio que agasalha batráquios e ofídeos, répteis de toda a fauna asquerosa, região varrida por ventos ululantes, longe da esperança, onde uma tênue e célere perspectiva de paz não tremelha. Então, nessa descrição, ele pede para que nós imaginemos um local onde você não vê saída, um lugar horrível, fétido, um lugar que tem aquele pântano com lodo instável. Você olha para cima e você encontra aquelas nuvens carregadas com raios, com trovões. Aquele local onde você caminha e você esbarra em animais que são animais temerosos, animais asquerosos, aquele vento que provoca aquele zunido incômodo e temeroso para todos nós, onde você não vê qualquer tipo de esperança para ter um pouco de paz. Esse é o cenário que ele apresenta para nós. E ele agora fala para que nós nos coloquemos nesse local. Considere-se relegado a esse labirinto nefasto, longe de qualquer amparo, a mergulhar a mente em febre nos abismos do remorso que, fantasma incansável, assume proporções inimagináveis. Sob o estrugir de recordações vigorosas, das quais não se consegue furtar, ressumando erros propositais e causais com que se distanciou da paz. Malgrado necessite de esperança ou refazimento, silêncio para meditar ou uma aragem fresca para a renovação. Escute, inerme, outros companheiros de desdita em imprecações e lamentos, dominados pela própria sandice, onde a razão se fez sicário impiedoso, sem entranhas e se encarrega ela mesma de justificar com azorragues em forma de cilícios que lhe são involuntários, sem equilíbrio para uma evocação suave, um painel de ternura, amor ou prece. Então, primeiro ele descreveu para nós o cenário daquele labirinto, naquelas condições. Depois ele disse, imagine que você está preso nesse lugar, e como se não bastasse tudo isso, você ainda tem ali os remorsos da consciência que te perseguem. E mais do que isso, como se não bastasse você ainda ficar preso nesse local, remoendo as próprias lembranças dolorosas, e ele coloca, ressumando erros propositais e causais, com que se distanciou da paz.
e você precisa de um espaço para que você fique tranquilo, para que você fique calmo, para que você tenha paz para poder meditar, e você simplesmente não consegue. E mais do que isso, você ainda encontra outras pessoas que do seu lado gemem, gritam, urram, apresentam ali as suas queixas, num lugar em que você não tem qualquer proposta, não consegue fazer qualquer evocação suave, encontrar ali um painel de ternura, amor ou prece. Cenário que ele coloca para todos nós. E a gente viu isso, eu até ia trazer para vocês o primeiro capítulo de Nosso Lar, ou então também um trecho daquele primeiro capítulo do Memórias de um Suicida, porque os dois trazem para nós um cenário bastante parecido. Embora a gente lembre, né, que é muito subjetivo aquilo que cada espírito vivencia nessa fase de retorno ao plano espiritual, de acordo com a vida que tiveram. Então, se nós pegarmos esses dois espíritos apenas, uma vida que vivencia, que está naquele local, vai ter um apercebimento, ele então nos coloca nessa mesma condição. E ele vai dizer assim: depois de nós estarmos presos nesse local, com a nossa consciência, e em companhia de outros sofredores, avalie o significado de uma porta libertadora, que subitamente se abrisse, convidativa, banhada que se fosse de fraca, mas significativa luz, através da qual, transposta a mínima distância entre você e ela, poderia ouvir consolo, chorar sem desespero, lenindo as próprias angústias, e repousar, além da qual, doce canto embalante ciciasse uma melopeia conhecida ou uma bercelce reconfortante. Após vencida, revisse paisagem esquecida e agradável, e, dilatados os ouvidos, escutasse a pronúncia de um terno nome em relação a você, irmão. Depois do que, roteiro e medicamento chegassem salvadores, inaugurando experiência feliz, transpassada a expiação inominável. Você bendiria certamente 1000 vezes esse portal de acesso. Tal região, não muito longe de nós, entre os desencarnados e os encarnados, são os vales purgatoriais para os que transpõem o umbral da morte, narcotizados pela insânia e pelo crime. Tal porta fascinante é a mediunidade socorrista de que você se encontra investido na tessitura física, ao alcance de um pouco de disciplina e abnegação. Examinando quanto você gostaria de receber auxílio, se ali estivesse, pense nos que lá estão e não demore mais em discussões inócuas ou em desculpismo injustificável. Corra ao socorro deles, os nossos companheiros na dor, iludidos em si mesmos, e abra-lhes a porta de luz pela oportunidade consoladora. Mergulhe o pensamento nos exórdios do amor do Cristo e, mesmo sofrendo, atenda a esses que sofrem mais. Não lhe perguntarão quem você é, de onde vem, como se apresenta, pois não lhes importa. Antes, sim, desejarão saber o que você tem em nome de Jesus para lhes dar. Compreenderão mais tarde a excelência da sua fé, o valor do seu devotamento, a expressão da sua bondade, a extensão das suas necessidades e também estenderão braços na direção do seu espírito. Agora, necessitam de paz e libertação, e Jesus precisa de você para tal mistério. Então, antes de continuarmos, eu achei muito bacana esse exercício que Filomeno fez com a gente, quando ele nos propõe estar ali no local, na pele, na vivência daquelas pessoas que desencarnam nessas condições e vivenciam essas experiências. E nós acompanhamos nos relatos de André Luiz muitos desses espíritos que foram então conduzidos para as assistências
em grupos espíritas, mas também vimos ali naqueles que são socorridos em postos de socorro. E é interessante quando ele coloca para nós aqui em cima que esses espíritos, então, diz assim para nós, aqui no alto, quando ele diz assim, né? Após vencida, revisse paisagem esquecida e agradável e dilatados os ouvidos, escutasse a pronúncia de um terno nome em relação a você, irmão, depois do que roteiro e medicamento chegassem salvadores. Esse roteiro e medicamento vem exatamente isso. Quais são as próximas ações que esse espírito vai ser beneficiado? E aí então ele será conduzido, ele será orientado, ele será encaminhado, talvez até para uma nova reencarnação, se for necessário, para que, reencarnado, ele possa iniciar essa transformação tão importante. E o medicamento que vem através da evangelização, através da assistência magnética que nós já vimos, né, nos relatos que André Luiz trouxe para nós também. Então tudo isso acontece exatamente no trabalho mediúnico junto a esses espíritos que não conseguem encontrar, naquele momento da sua existência, as forças para que ele próprio possa se libertar daquilo que ele mesmo criou. Pelo fato de ter ainda, né, sentimentos de amor desequilibrado ou ódio ainda consolidado. Depois o Manuel Filomeno de Miranda ele reforça para nós aqui, orientação mais uma vez aos médiuns. Não lhes atrase o socorro nem demore sua doação. Possivelmente você já esteve ali antes. Talvez seja necessário estagiar por lá. Esse estágio vai ser exatamente através do trabalho. Se você conceber que o seu esforço é muito para os ajudar, mentalize Jesus transferindo-se dos cimos da vida para demorar-se no Vale da Sombra por vários anos e prosseguir até agora conosco. Então, na dúvida, né, pense em Jesus fazendo esse trabalho. O Espiritismo lhe corrige a mediunidade em nome do Cristo. Espiritismo que lhe consola e esclarece, ensina-lhe que felicidade é moeda cujo sonido somente produz festa íntima quando retorna daquele a quem se oferece e vem na direção do doador. Doando-se em silêncio, longe dos que aplaudem faculdades mediúnicas, coloque suas possibilidades a benefício dos sofredores nas sessões especializadas e granjeará um crédito de bênçãos que lhe ensejará também liberdade e iluminação, à semelhança daquele que, médium do Pai, se fez o doce irmão de nós todos milênios afora. Então aqui, finalizando o nosso estudo de hoje, temos então aqui esse trabalho, né, quando ele coloca para nós aqui, iniciando, ele falou para nós das obsessões especiais, claro, sim, Fabio, das obsessões especiais, dos obsidiados, dos obsessores, e agora trouxe para nós essa porta de luz, criando para nós esse cenário, esse entendimento do que é o sofrimento e do que é o trabalho de assistência a esses espíritos através das reuniões de desobsessão, das reuniões mediúnicas. Então, assim, eu achei muito interessante. De verdade, fiquei bastante sensibilizado com esse cenário que ele nos trouxe. Nós teremos no nosso próximo encontro reuniões sérias, avançando um pouco mais aqui também nesses nossos itens, e depois aqui no último item, em oração, falando para nós também aqui sobre a importância da oração para finalizarmos essa primeira parte do nosso estudo, que trata exatamente de examinarmos a obsessão. Beleza. Examinarmos a obsessão. Então, antes de nós entrarmos na história da família Soares, que nós vamos então aqui acompanhar no decorrer das próximas semanas, né, apesar de que na próxima semana, no próximo encontro, na quarta-feira, nós vamos finalizar essa introdução, depois nós entraremos na história. E aí, mais uma vez, só para a gente lembrar, Manuel Filomeno de Miranda ele conta que acompanhou
como desencarnado naturalmente, durante os anos de 1937 até 1939, esses 2, 3 anos de sofrimento dessa família Soares por causa de um doloroso processo de desobsessão, de um grave processo de desobsessão. Então acompanharemos de 2 a 3 anos o decorrer de todo esse trabalho que fez com que Manuel, como nós lembramos, ele teve a oportunidade de estudar no plano como encarnado sobre as obsessões. Ele se tornou, digamos assim, um grande especialista na desobsessão, e depois, como desencarnado, ele continuou fazendo esse trabalho, tanto que trouxe para nós várias publicações abordando esse tema. Então esse aqui é o primeiro livro que nós estamos estudando nesse primeiro contato com Manuel Filomeno de Miranda. Primeiro contato no sentido de estudos, né? Muitos de nós já tivemos a oportunidade de estudar, de ler livros de Manuel Filomeno de Miranda, livros que são interessantes, histórias empolgantes, mas não tivemos oportunidade de parar para estudar o conteúdo. E agora então a gente vai calmamente estudando aqui, trecho por trecho, palavra por passagem, para nos ajudar nesse entendimento desse processo de desobsessão. Então aqui nós temos esse início, trazendo para nós então aqui a base teórica, aquele entendimento fundamental, e depois nós veremos na prática como essa família vivenciou, quem eram os obsediados, quem foram os obsessores. E nós até estudamos também, num dos livros de Dona Ivone, vocês se lembram? É o livro... Vocês se lembram do livro, mas eu não lembro do título. Que é o livro Recordações da Mediunidade. Me esqueci do título dele agora, mas nós estudamos aquele caso em que nós tivemos aquela perseguição de Inquisição, de judeus que se converteram para o cristianismo para fugir dessa perseguição lá em Portugal, na Espanha, onde a Inquisição era extremamente grave e rígida, e aí então nós vimos ali um processo que durou mais de 400 anos. E Dona Ivone, quando trouxe esse livro, ela lembrava que aquele grupo, aquelas pessoas, estavam se reencontrando no presente da publicação daquela obra, e aí nós tivemos a oportunidade de entender a condição em que um era perseguidor, e um grupo era perseguidor, e o outro grupo era o perseguido. Então um processo bastante dramático vivenciado por todas aquelas pessoas. O livro era... Deixa eu pegar aqui rapidamente, que agora a gente tem que lembrar, já que falou, tem que fazer valer. É o livro Dramas da Obsessão, que contava essa história tão chocante que nós acompanhamos. Era um romance, mas lembrando que esse romance ele trazia um conteúdo real, de experiências vividas por espíritos e tudo. E aí então a gente agora vai ter um melhor entendimento sobre tudo aquilo. Bom, Fabi colocando para nós aqui, vamos lá? Obrigado mais uma vez aqui, pela participação, nossa querida Ana junto conosco, e também os espíritos amigos, junto de nós aqui. Vamos lá. Amigos, que a paz de Jesus esteja entre nós. Amigos, aqui estamos mais uma vez buscando colaborar no esforço muito valoroso de vocês de aprender mais sobre as leis da vida por meio dos estudos, das reflexões e experiências que os livros nos trazem. E nesse nosso anseio de ser útil, aprendemos também que Jesus nos abençoe então para que consigamos nos iluminar juntos e sempre um pouco mais. Vamos usar uma pequena comparação para que possamos compreender um pouco mais os processos de obsessão. Podemos perceber o mundo inteiro como um grande palco, onde encarnamos em personagens com roteiros muito bem delineados. Nessa grande obra, porque os donos do teatro confiam plenamente em nosso talento, não há scripts escritos, mas um roteiro idealizado nos aprendizados balizados
em nossas experiências pregressas, no que aprendemos no plano espiritual e em nossos objetivos de evolução. Os autores dessa grande proposta somos nós mesmos, mas não só. Roteiristas muito experientes e bem orientados nos auxiliam a estabelecer o roteiro e os ensinamentos de Jesus, que devem ser utilizados para que consigamos realizar essa grande obra que nos trará, ao final, o sentimento de satisfação interior, alegria e paz por atingir os objetivos propostos de elevação do espírito. Pois essa é a glória que realmente almejamos quando concordamos em participar de mais um ato dessa grande obra que é a nossa vida. Assim encarnamos e os avatares que podem se conduzir livremente, porque o dono do palco e os seus diretores confiam em nós. Além disso, disponibilizam para nós uma equipe de retaguarda que nos assistirá em todas as nossas necessidades para que o êxito seja conseguido. Porém, o deslumbramento diante da plateia nos confunde. A plateia que vemos, com quem interagimos, aquela que pode nos aplaudir ou vaiar, muitas vezes nos cega e esquecemos que ela ali está não para nos impressionarmos com seus aplausos ou nos deprimirmos com suas vaias, mas para que as toquemos em seus corações, com a nossa performance verdadeira e sincera, dentro do roteiro sagrado com o qual nos comprometemos. Acontece que, se por um lado essa plateia pode se impressionar com uma atuação superficial, uma outra, esquecida muitas vezes, nos vê de modo mais profundo e sabem quando a nossa performance não é profunda, sincera, verdadeira e sim incapaz de os sensibilizar. Essa plateia, formada por antagonistas que fizemos em outros momentos, ali estão apostos. Uns querendo nos prejudicar por insistentes vinganças, outros porque não querem que o roteiro santo seja interpretado. A questão é que essa plateia sabe quando somos verdadeiros. Amigos, aqui estamos com roteiros bem traçados, bem delineados. Nossa diretriz são os ensinamentos de Jesus. E tal qual iniciam os tratamentos por meio do teatro, também aqui estamos em tratamento, e a cura depende de sermos verdadeiros, atuarmos na terra pautados nos aprendizados que fazemos, de tal forma que a vivência nos impressiona o espírito e o transforma, ao mesmo tempo em que sensibiliza quem assiste, sejam encarnados ou desencarnados, e nenhuma atuação superficial produzirá esses objetivos. Sejamos verdadeiros, irmãos. Pensemos em nossas falas e ações, mas as sintamos no coração. Deixemos-nos envolver pelos ensinamentos de Jesus e que eles nos conduzam. Não se preocupem com plateias que vaiam ou aplaudem ao sabor de suas paixões, mas lembremos do crítico maior, que é a nossa consciência, cujo único compromisso é com o dono do teatro que foi construído, apenas para nos iluminar e estar ao seu lado na eternidade. Toda a peça chega ao fim, mas a obra da nossa vida seguirá sempre. Saibamos abrilhantar com a luz do amor essa grande obra que somos, por misericórdia de Deus. Então aqui, nosso querido amigo Eduardo, deixa eu ver aqui, Fabi. Não nos deixemos envolver pela plateia invisível ou visível. Não nos ocupemos em satisfazê-las, mas cuidemos da grande obra, onde o nosso diretor maior é Jesus, que somente pretende o êxito de nossos espíritos e sempre nos guia para junto de Deus. Então está aqui nosso querido amigo Eduardo. Muito obrigado, Eduardo, mais uma vez pela sua presença aqui com a gente, trazendo, acho que essa ilustração desse teatro, da nossa participação nessa peça da vida, foi bastante clara para nós, para o nosso entendimento. Então a plateia
que é o mundo à nossa volta, né, sempre vai trazer a sua visão simplista, né, sobre a nossa atuação. Mas, na verdade, né, a nossa atuação tem que ser sincera, verdadeira e profunda para que nós realmente alcancemos o nosso objetivo. Então, obrigado mais uma vez, obrigado nossa querida Ana, obrigado aos amigos aqui que nos acompanharam também, nos ajudando aqui, né, na sustentação do nosso grupo. Então, aqui nosso amigo Nobre, nosso amigo Serron, nossa querida amiga Cecília presente aqui conosco, e tantos outros irmãos também aqui nos acompanhando. E é isso, meus amigos, finalizando aqui o nosso trabalho, então, né, encerramos com essa mensagem belíssima, que depois a gente coloca lá para todo mundo reler, que é sempre importante, né, mais do que nunca a gente relê e assim